Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Será que o Caleri vai então para o Boca Juniors porque o Boca vai disputar o Super Mundial e não quer abrir mão de ter o centroavante que um dia foi deles? E aí, se isso acontecer, Rian Francisco, qual que é o caminho do jovem fenômeno? Aliás, será que Dorival agora depois dessa data FIFA que vai ter agora com esses dois jogos entre são Brasil e Colômbia, que é dificílimo, Brasil e Argentina, que é outra pedreira, será que o Dorival ele vem finalmente para o São Paulo? Eu quero trocar uma ideia com você sobre tudo. Reforço que o técnico do São Paulo ganha de última hora. 3 renovações contratuais no tricolor de caras assim que são de suma importância, mas suma importância mesmo, e inclusive tem 2 titulares aí, uma promessa. Vem comigo então porque o vídeo vai ser absolutamente completo, beleza? Vou falar de tudo que tem do São Paulo Futebol Clube aqui, now, agora. Chega nesse like então aí pra dar uma moral, posso contar com o likeinho? E se inscreva também aqui no canal, tá? Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu faço questão de ter você por aqui, beleza? Então tamo junto, chega comigo. Olha só, gente. Primeiramente eu quero falar do Caleri e Rian Francisco. Começar o vídeo já assim. O Caleri, ele desperta o interesse do Boca Juniors e também do River Plate, e não é de hoje. E agora o Caleri, ele pode ir embora para tentar buscar aí essa do Super Mundial. O Caleri não quer ir embora do São Paulo e o São Paulo não quer liberar o Caleri, o jovem fenômeno, o jovem não, né? Mas o fenômeno do São Paulo aí que está há muito tempo. Não é fenômeno, mas é um baita jogador e de muita importância. O Caleri, ele teve seu nome muito comentado nos últimos dias aí no São Paulo, porque ele não tem jogado bem. Acho que desde que o técnico atual do São Paulo assumiu, ele não consegue, né, o técnico fazer umas jogadas de linha de fundo, cruzamentos pro Caleri, pouco acontece. Então o Caleri normalmente ele tem uma bola por jogo e ele tem que decidir. E esse número de uma bola por jogo não é tão simples também, né? Mas é isso, o Caleri fica com aquela única oportunidade, tem que chegar lá e decidir, ele não tem feito os gols, pouquíssimos, e aí a torcida começa a pegar no pé. O que pega também é que o André Silva, ele ganhou força com o São Paulino nos últimos jogos, onde ele conseguiu jogar, sobretudo naquela goleada de 3-1 diante do São Bernardo, que foi o antepenúltimo jogo, penúltimo jogo de São Paulo. E aí, quando o André Silva faz os gols, fica meio claro para alguns que o André está melhor do que o Caleri na fase e que merecia a oportunidade. Outro fator que depois contra o Caleri aí é o fator Rian Francisco, né, galera? Porque o Rian, ele conseguiu virar aquele jogo do Sub-20, da Copinha Sub-20, Copa do Brasil, e também ele conseguiu ser o grande protagonista da São Paulo. O São Paulo acaba com 2 títulos, com o técnico Alan Barcelos, que é o cara da equipe de base. E o Rian, ele é efetivado. Chega no profissional, ele vai muito bem também, faz um golaço, como foi aquele gol da virada contra a Portuguesa, e aí o técnico de São Paulo falou, hasta la vista, baby, tipo assim, volte pra categoria de base que aqui eu não quero você. Foi mais ou menos isso, só que não usando essas palavras. Ele não usou palavra nenhuma, ele simplesmente colocou o André Silva no banco do Caleri, Caleri saía, entrava André Silva saía, entrava Caleri, e não teve mais nem sinal do Rian Francisco. E a torcida do São Paulo começa a pegar no pé, e com razão, né? Porque como é que você pode, depois de vermos o que aconteceu com o William Gomes e também com o Moreira, os caras aparecendo no Porto de maneira assim inexplicável, uma venda minúscula do São Paulo do William Gomes e essa do Moreira que foi um empréstimo, não é nem venda, nós vimos também isso ser rotina no São Paulo, né? Mike, lateral direito, destaque também voltando para a equipe de base ou então ficando afastado. Matheus Alves, Lucas Ferreira voltando para a equipe de base, e o nome da vez é o Rian Francisco. Então nós temos 2 pontos cruciais aqui para determinar como será a nossa temporada. O primeiro deles é o Caleri fica ou não. E eu diria para vocês que hoje tá mais pro Caleri ficar no São Paulo do que pro Caleri sair, tá? Hoje está mais pro Caleri ficar. Até porque os times da Argentina, tanto Boca quanto River, eles não têm a grana para chegar e comprar o Caleri. O Caleri teria que querer muito ir embora, o São Paulo teria que liberar o Caleri, não tem como times argentinos pagarem a multa rescisória, só se chegar um patrocinador inexplicável e pagar aí, sei lá, 50 milhões de euros, a última informação que eu tive da multa do Caleri. Então é uma multa impagável. E ninguém vai conseguir chegar nisso, até pela idade do Caleri, pela fase que ele vive. O São Paulo teria que querer mesmo. Um dia, o São Paulo quis liberar o Lucas Prato. O River Plate veio, falou que comprou o Lucas Prato, o São Paulo liberou, na era Leco ainda, né? E aí, do nada, o São Paulo não tinha recebido o valor. Então não teve quebra contratual por multa depositada. Não, ali foi o São Paulo
permitindo, deixando o Lucas Prato ir embora do tricolor. Quando olha agora pro Calleri, é outra diretoria. Não é mais o Leco, mas também não duvido nada dessa diretoria do São Paulo dizendo: ah, tudo bem, pagou a multa aí, levou embora e depois o São Paulo nem receber o dinheiro. É comum e isso acontece muito no São Paulo. Olha aí, Léo Pelé, o São Paulo que fez para receber do Vasco, Henrique Almeida, o calote de uma década que não recebe do Botafogo, sabe? Então tem muita coisa que o São Paulo faz, que o São Paulino pensa que o próprio São Paulo, nossa, o cara depositou a multa, o jogador quis ir embora, no fim das contas o São Paulo não é santinho de nada, não liberou, não recebeu multa coisíssima nenhuma e optou por mandar embora, se livrar de um jogador que é seu titular. É claro que o Calleri, ele é um dos queridinhos do técnico atual, também é um dos queridinhos do Dorival Júnior, caso o Dorival venha pro São Paulo, e eu já falarei disso daqui a pouquinho. Mas com o técnico atual, mesmo perdendo o Calleri, é muito difícil que Rian Francisco tenha espaço, tá? O São Paulo já foi sondar de novo o Jean lá, do Jean Dias, da Ponte Preta, talvez a pedido do técnico, é o que alguns portais cravam, e agora também tem essa questão aí do Vinícius, lá do Fulham e tal. É muito jogador que aparece antes, né? Com uma sondagem, ou talvez com uma realidade, aparece até antes do Rian Francisco, o que pra muitos é uma coisa, assim, pesadíssimo, e pra mim também é. Já que nós temos aí o Evangelos Marinax batendo na nossa porta, vindo pra dar esse upgrade, né, no São Paulo, esse upgrade aí do São Paulo pra colocar a equipe de base fortíssima e tal, de que adianta você ter uma equipe de base fortíssima se na hora de você colocar esses caras pra jogarem, você prefere o Igor Vinícius do que o Mike, prefere o Eric do que o Lucas Ferreira, prefere o André Silva do que o Rian. Não adianta nada. Prefere improvisar o Luciano de meia do que colocar o Matheus Alves. De nada vai adiantar se não tivermos um técnico que queira, sim, o uso da equipe de base, não é verdade? Por falar em equipe de base, deixa eu falar das renovações contratuais aqui agora, depois eu falo de reforço e falo também do Dorival Júnior, o grande. Aliás, pensa comigo aí, Dorival, já pensou o cara voltando pro São Paulo agora? Pensou? Eu tô pensando, não consigo parar de pensar nisso, cara, você tá louco. Ó, renovação de Matheus Alves, pegando esse ganchinho da equipe de base aqui, ainda não está selada, não foi concluída ainda essa renovação do Matheus Alves. O São Paulo entende que tem que renovar. Barcelona, da Espanha, já demonstrou interesse num cara igual o Matheus Alves, enquanto o São Paulo, pela falta de espaço dos jogadores da categoria de base, não conseguiu ainda a renovação contratual com ele. E isso é uma coisa que pega até para um cara igual o Rian Francisco. Esse já renovou. O Henrique Carmo também já renovou, mas os agentes, os empresários aí desses caras estão vindo atrás pra... E aí, São Paulo, você renovou, bacana, e agora? Não tem espaço mais? Volta pra equipe de base? Desvaloriza o jogador deles. Enquanto o empresário do jogador pra gente, ele normalmente é persona não grata, caras que nós não queremos ver nem pintado de ouro, hoje os caras estão defendendo um patrimônio deles, né? Em tese, os jogadores seriam um patrimônio deles, mas também é nosso. Então fica o São Paulino tentado aqui a gostar de uma frase de um Wagner Ribeiro, porque o cara está zelando pela carreira de um jogador que nós gostaríamos de ver em campo. É essa a dificuldade. Mas o São Paulo tenta a renovação com o Matheus Alves e também com o Alan Franco. O Alan Franco também, a renovação está travada por enquanto, tá? Não conseguiu renovar ainda. O Alan Franco é titular do Tricolor. O Matheus Alves é reserva. Promessa. O Alan Franco, ele é titular absoluto do São Paulo. E assim, tranquilamente, um dos melhores zagueiros do Brasil, se não for o melhor. Ele está jogando muito futebol, um tempo de bola incrível, um cara assim exemplar, maravilhoso jogando por aí. E aí tem o outro também, que é outro titular, que é o Cédric Soares. Ele veio com um contrato de 3 meses apenas, os 3 meses estão acabando, né? Então o Cédric Soares do São Paulo tem que tentar a renovação com ele imediatamente. Não adianta também deixar a vitrine e o cara voltar pra Europa agora, né? Temos que ter a renovação. A vitrine foi legal pra caramba, mas ele se mostrou importante no time principal do São Paulo e o São Paulo tem a obrigação aí de renovar com ele, não é não? Gente, o Abel Ferreira, nessa apresentação aí da final do Paulista, tem aquela brincadeirinha que os caras fazem lá, senta todo mundo ali junto, e o Abel falou, não quero falar mais de tapete sintético, coisa e tal, queria que o assunto acabasse. Claro, pra ele é fácil falar, né? Mas pelo menos ele respeita muito o São Paulo, coisa e tal, papapá. Ele recentemente deu uma entrevista aí,
onde ele fala que, quando ele era cobrado pelos maus resultados do Paulista, ele falou, desculpa, cara, o Palmeiras não precisa tanto assim. Claro que eu quero ganhar, mas quem precisa mesmo ganhar é Corinthians, é Santos, que não ganha faz tempo. E do São Paulo, o São Paulo sim, o São Paulo tá bem e tal. Ele coloca o São Paulo num patamar bem legal, bem bacana, com muito respeito, né? Pelo menos isso. Um cara que peitou o Lisieiro na beira do campo, peitou o Caleri, é um cara altamente competitivo e intragável em alguns momentos. Na hora da coletiva, depois dessa última eliminação do São Paulo, onde ele não fala do lance, não vi, normal, passa o pano pro lance da arbitragem, pelo menos agora ele está tratando o São Paulo como um rival à altura, com respeito. Acho que no mínimo, né? O mínimo que a gente podia esperar desse cara aí, fica menos triste de ver ele dessa maneira. E o São Paulo, com o técnico Zubeldia, que colocou o Oscar de volante no último jogo de maneira bizarra, inexplicável, voltando o Luciano pro time, pelo menos agora ele ganha Luiz Gustavo como reforço. Então assim que voltar o futebol, que o São Paulo não estamos em data FIFA ainda, né? O Ferrarese já voou, já foi embora para jogar pela seleção dele. O São Paulo não vai ter perdas assim, tipo dos titulares, né? O Oscar não foi, o Lucas não foi, o Alisson não foi. Quem pode ir ainda é Bobadilha, Ferrarese, caras assim que estão ali num ambiente do São Paulo de até de banco de reserva. O Ferrarese titular, mas se perder o Bobadilha agora convocado, o Ferrarese vai fazer pouca falta. Até porque o futebol para, né? O São Paulo já fez o favor de ser desclassificado pro Palmeiras, então o São Paulo tá de férias, tem a intertemporada aí pra treinar. E também depois tem a data FIFA, que é do dia 20 ao 25, são os dois jogos do Brasil, 20 e 25. Então se pensar na data FIFA, tal, Dorival, não sei o que, o São Paulo tem um tempinho pra treinar e o Luiz Gustavo tem esse tempo todo pra se recuperar e voltar no auge do auge do auge. E aí Alisson e Luiz Gustavo formam a dupla de volantes, mantendo 3 zagueiros, Oscar e Lucas formam a dupla de meias, com o Caleri na frente. O time do São Paulo fica classe A, hein? Fica ou não fica? Cara, o time do São Paulo ele fica maravilhoso se pensar por esse lado aí. Antes de eu entrar agora na questão do Dorival Júnior, que eu acho que é muito importante que eu vou falar aqui, o São Paulo quitou as dívidas, tá com o elenco. Aqueles salários atrasados, quitação de dívidas, coisa e tal, o São Paulo foi lá e quitou. Então, maravilhoso pro Tricolor, parabéns pra diretoria, é lógico que é obrigação, é lógico que é uma vergonha ter atrasado, é óbvio que tem um monte de percalço aí pra fazer esse elogio, né? Fazer um elogio aqui, se você melhor disser, Juba tá passando pano, parece que sim, mas assim, eu quero dizer, no pior dos mundos, na maior ridícula, a coisa mais ridícula do mundo, o São Paulo conseguiu quitar. Pelo menos isso. Que seja o início agora de uma fase segura, de uma fase tranquila, de fase de venda de jogadores, contratações baratas ou de graça e vendas carésimas para equilibrar esses cofres para sempre, né não? Agora, vamos para Dorival Júnior. Respira aí. Dorival. O que tá acontecendo? Por que eu quero falar de Dorival? Olha só. O jornalista Jorge Nicola colocou que lá no São Paulo, a única unanimidade como técnico é o Dorival Júnior. Ele coloca nomes como de Renato Gaúcho, de Tite, de Diniz, tudo longe do São Paulo. Não, aqui o Diniz, quem gosta é fulano, quem não gosta é ciclano, tipo isso. No Tite, quem queria era por exemplo, Muricy Ramalho, mas o Júlio Casares não quer, a torcida não quer. O Diniz, ele poderia ir, era mais fácil, coisa tal, ganhar menos, mas a torcida do São Paulo boicota. Então, a única unanimidade aí seria, internamente, né? Tô falando de torcida aqui agora, hein? A única unanimidade seria mesmo a de Dorival Júnior. E o Dorival, ele está com uma demissão na seleção brasileira muito próxima, hein? Muito próxima mesmo. Eu tô falando isso com entusiasmo, porque eu sou fã do Dorival. Eu quero o bem dele. E o bem dele, no meu modo de ver, é no São Paulo. É claro que pra ele, o bem dele é ficar na seleção. Mas eu sou torcedor, não quero o mal do cara de nenhum, porque eu quero o bem dele. Então, Dorival, eu gostaria que você voltasse para o São Paulo. É claro que o São Paulo tem um técnico que tá pendurado ali pelo fio do bigode ali, né? Qualquer ventinho escapa ali, tem um cara de 400 quilos pendurado no fio do bigode ali. É essa a pressão do Zubeldia no cargo de técnico do São Paulo. Empatou com o Sport no primeiro jogo do Brasileirão, já balança. Todo mundo sabe disso. Então, se o Dorival, ele tem agora Colômbia, acho que no dia 15, hoje é dia 15, no dia 20 acho que é Colômbia, e no dia 25 acho que é Argentina. Então ele tem 2 jogos ali dificílimos. A Colômbia
Colômbia aqui, só que a Colômbia, ela é a sensação dessa eliminatória aí. A Colômbia, ela tem o Rames Rodrigues jogando bem na Colômbia, e quando pega ali pra frente ali, que tem aquele rapaz lá, o Dias, como é que ele chama lá? Luiz Dias, que é o atacante do Liverpool, acho que tá no Liverpool ainda, ele tá jogando muita bola. Então, eles estão conseguindo fazer um futebol de alta qualidade. Com o técnico lá, aquele, o Nestor, né? Alguma coisa, Nestor, né? Nestor, ele tá jogando pra caramba com a Colômbia. Muito mesmo. E quando você pensa na Argentina, tem a tradição, a rivalidade, a grandeza. É um time que é tricampeão do mundo. Tudo bem que tem título aí bem esquisito, mas é um time tricampeão do mundo enquanto seleção. Então, se o Dorival, com a seleção brasileira, que não está jogando absolutamente nada, tiver resultados ruins, o Dorival pode cair sim, está muito próximo. Duas demissões que estão muito próximas são a de Dorival Júnior na seleção brasileira e aí, consequentemente, a de Luiz Ubeldia no São Paulo também. E se o Dorival ficar na praça, ficar disponível no mercado, fica o Corinthians tentando também demitir o Ramon Dias, o Corinthians que demonstrou interesse no Dorival agora, quando o São Paulo contratou o Dorival na última passagem. Então, se o Dorival ficar no mercado, o São Paulo com o Júlio Casares vendo que o Corinthians pode contratar, é muito possível que o São Paulo imediatamente faça essa troca de técnico e de uma vez por todas pegue o Dorival e aí, sem a seleção brasileira querendo vir levar o cara de novo, aí dá pra fazer um contratinho bem longo, né? Ô Dorival, vamos fazer um contrato de 3 anos, 4 anos e segura o cara por lá, porque técnico no São Paulo não é brincadeira. Quem esquece que o Osório, nenhum primor ruim, foi pra seleção mexicana, o Bausa, que chegou numa semifinal de Libertadores com o São Paulo, vai pra uma seleção argentina. Nós tivemos o Ricardo Gomes indo trabalhar na França, que também, vem pra cá. Nós tivemos agora o Dorival Júnior, que ganha no Flamengo Libertadores, Copa do Brasil, caramba, e não tem espaço na seleção, mesmo ganhando pelo Flamengo. Quando o cara ganha uma Copa do Brasil no São Paulo, a seleção vem, não espera nada e leva o cara pra lá. Então assim, o São Paulo sim, esse tem aí ele tem a inveja pairando ali pelos seus arredores, né? A inveja, todo mundo querendo os caras do São Paulo. Então eu não duvido nada que o Dorival dê certo aqui, venha um time de Portugal levar, venha uma seleção aí, sei lá, seleção equatoriana, colombiana, Argentina, todos têm técnico, mas daqui, se perder por nada, pode sim querer levar o Dorival. Não duvido nada disso. Então, quando o São Paulo, de novo, se der tudo certo e ele contratar um Dorival Júnior, é bom que ele esteja coberto. É bom que ele faça aí um contrato duradouro com uma multa altíssima para segurar o cara por aqui. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!